Estudo aponta altas taxas de depressão, ansiedade e estresse pós-Covid. Boa parte dos voluntários relatou declínio da memória e estresse pós-traumático depois da infecção, independentemente da gravidade da doença. Foi realizado um estudo com 425 pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da Covid-19. Os pesquisadores da Universidade de São Paulo observaram uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos. As avaliações foram conduzidas no Hospital das Clínicas entre 6 e 9 meses após a alta hospitalar. Mais da metade, com 51,1% dos participantes, relatou ter percebido declínio da memória após a infecção e outros 13,6% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 15,5% dos voluntários, sendo que em 8,14% deles o problema surgiu após a doença. Já o diagnóstico de depressão foi estabelecido para 8% dos pacientes, em 2,5% deles somente após a internação. Um dos principais achados é que nenhuma das alterações cognitivas ou psiquiátricas observadas nesses pacientes se correlaciona com a gravidade do quadro. Também não vimos associação com a conduta clínica adotada no período de hospitalização, ou com fatores socioeconômicos, como perda de familiares ou prejuízos financeiros durante a pandemia da Covid-19. Conta Rodolfo Damiano, médico residente do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina e também primeiro autor do artigo. Para o pesquisador, o fato de não ter sido encontrada uma correlação clara entre a condição psiquiátrica e a magnitude da doença na fase aguda ou fatores psicossociais, incluindo os de natureza socioeconômica ou vivências traumáticas, corrobora a hipótese de que alterações tardias relacionadas à infecção pelo SARS-CoV-2 teriam papel na origem dos transtornos, como os processos inflamatórios associados a alterações imunológicas, danos vasculares associados a coagulopatias ou até mesmo a própria presença do vírus no cérebro. A presença de manifestações clínicas como perdas cognitivas, cefaleias, perda do olfato e outras alterações neurológicas nesses pacientes contribui com evidências adicionais de que essas alterações psiquiátricas possam refletir a ação do SARS-CoV-2 no sistema central. Todos os participantes foram submetidos a uma bateria de testes cognitivos para avaliação de habilidades como memória, atenção, fluência verbal e orientação espaço-temporal. Em um teste que mede a velocidade de processamento, por exemplo, os pacientes demoraram em média 2 vezes mais do que o esperado para a idade, com base em valores médios descritos na literatura científica para a população brasileira. E isso foi observado para todas as idades. Além disso, mais da metade relatou de forma subjetiva um declínio na memória. Os voluntários também passaram por uma entrevista estruturada com um psiquiatra e responderam a questionários padronizados usados no diagnóstico de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático. A prevalência de transtorno mental comum, sintomas depressivos, estados de ansiedade, irritabilidade, fadiga, insônia, dificuldades de memória e concentração, no grupo estudado, com 32,2%, foi maior do que o relatado para a população geral brasileira, com 26,8%, em estudos epidemiológicos. Os pacientes que evoluem para a forma grave em geral são mais comprometidos clinicamente por problemas cardíacos, renais, diabetes e outras comorbidades e, consequentemente, já apresentam mais sintomas psiquiátricos. Isso foi considerado na análise. Mesmo corrigindo para esse fator, a prevalência observada no estudo foi muito alta. O agravamento de sintomas psiquiátricos após infecções agudas é algo comum e esperado.
mas como nenhuma outra doença viral se observou tanta diferença e perdas cognitivas tão significantes como da Covid-19. Uma das possíveis explicações é o próprio efeito do vírus no sistema nervoso central. Se essas perdas são recuperáveis, é algo que ainda não sabemos. E para quem foi afetado, recomenda-se vacinação e acompanhamento psiquiátrico.